Oi, 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 gente! Oi, 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 galerinha! Sejam todos e todas muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do SingularCast. Eu estou aqui com um querido aluno meu, Leonardo Diniz, aprovado no Sul São Paulo Psiquiatria, em Indaiatuba, vai contar pra gente aí muita coisa nesse episódio. E afinal de contas, a história de cada um dos nossos convidados aqui é verdadeiramente singular. Só que nessa trajetória você vai pegar algumas nuances bem singulares também. Então, primeira coisa, Léo, muito obrigado de todo o coração. Afinal de contas, estamos gravando esse episódio em maio, já na metade de maio, ou seja, residência já tá ali, o pau já tá comendo a residência, e você veio de Dayatuba pra cá, né, pra São Paulo pra gravar. Então, primeira coisa, queria agradecer em nome da mentoria, e já pra gente engatar na nossa primeira, né, assim, nosso quebra-gelo. Eu já te conheço, mas o povo lá não te conhece. Então, Léo, conta um pouquinho pra gente a sua idade, aonde você se formou e há quanto tempo está formado? Ótimo. Eu tenho 26 anos, tá? Eu me formei na Universidade de Pernambuco, no campus Garanhuns, e eu tô formado desde outubro de 2023. Perfeito. Então, outubro de 2023. Quando a gente para pra pensar, não faz tanto tempo assim, É. né? E uma das coisas que seduz a gente quando a gente se forma é começar a plantar. Que, né, você bota um carimbo na mão de uma pessoa, que às vezes nunca ganhou dinheiro, né? Nunca teve nenhum trabalho, nem nada. Fala, olha, quando você trabalhar, né, você vai conseguir ganhar. E a gente pode meio que se perder nessa vida, né? Como é que foi essa transição, assim, de formar para iniciar a preparação ou continuar na preparação? Você já tinha começado a se preparar no internato? Como é que foi, Léo? Então, eu tinha começado a me preparar já no começo do internato, né? Então, em 2023, quando eu formei, naqueles primeiros meses ali depois da formatura, perto de outubro, foi quando estava a prova do Enário, que naquela época era a minha, até então, principal prova. Então, até o Enário eu meio que dei uma controlada nessa questão dos plantões, não estava trabalhando tanto, dei alguns plantões mais por experiência mesmo, mas não elevei tanto a carga de trabalho. Mas aí depois que passou as provas, eu trabalhei bastante. Eu trabalhei acho que umas 80 horas semanais aí por um bom tempo. Opa. Por um bom tempo. Acho que até maio, junho ali eu estava trabalhando nessa faixa ainda. Perfeito. E só para deixar claro aqui, a gente está falando do ano passado. Isso, do ano passado. Então, Léo, você começou a estudar em janeiro de 2024? Não comecei. Eu comecei em janeiro de 2020, até janeiro, fevereiro, até junho mesmo, eu estava trabalhando muito, assim, tinha sofrido, assim, não tinha passado, tinha chegado muito próximo em 2023, mas não tinha passado, e aquilo tinha me abalado bastante. Então, assim, eu vou trabalhar, você começa a ganhar dinheiro, você fica naquele entusiasmo de ganhar cada vez mais. Na medicina a gente tem um atrativo de, quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha, e sempre tem. Então, acontecia, e eu era uma pessoa muito querida no hospital onde eu trabalhava, então sempre me ofereciam, só, quer dar plantão pra mim? Isso, quero, eu não sabia dizer não naquela época. Mas aí em junho, julho, eu baixei um pouquinho a poeira, repensei muito o que é que eu queria de verdade pro meu futuro, foi quando eu procurei a mentoria e a gente começou a trabalhar junto nesse objetivo aí. Perfeito. Então, assim, para deixar claro, né, você ficou quase 5, 6 meses, assim, né, do tipo, trabalhando 80 horas sem Sim. tocar em nada, né? Em nada. Até o Anki eu não fazia. A gente foi abrir meu Anki, né? Tinha lá, tipo, 2 dias feitos nesses 6 meses. Nesses 6 meses aí iniciais. Então, assim, era praticamente zero. Completamente zero. E, Léo, qual foi o turning point? Assim, o que fez a ficha cair e falou, cara, isso daqui que eu tô fazendo, vamos, né? Vamos respirar, colocar os plantõezinhos no lugar deles e começar a estudar. Teve alguma coisa assim que te fez? O que te fez parar e falar, tenho que mudar? Então, fez o que gerou essa mudança, mas foi um sentimento que eu tinha no local onde eu trabalhava. Eu trabalhava num local muito bom, o Hospital Santa Efigênia, que é um hospital do Agreste Pernambucano, que ele é muito reconhecido, e eu trabalhava com muitos especialistas. Sendo que aí eu sentia que em algum momento eu não conseguia ajudar tanto, porque eu trabalhava ali como generalista. Então, assim, tinha algum momento que eu tinha que consultar, tinha algum momento que eu tinha que prosseguir para algo mais, tinha algum momento que eu realmente, assim, ficava meio sem poder avançar tanto. Então eu disse, não quero continuar minha vida toda como generalista, eu quero mudar isso daqui, vamos começar essa mudança agora. Bateu aquele sentimento, sempre bate, de vamos deixar para janeiro do ano que vem, porque agora já está tarde. Mas não, vai ter que ser agora, porque se eu começar em janeiro do ano que vem, eu sempre vou deixar para depois.
Então comecei, eu acho que foi uma quarta-feira que eu entrei em contato, assim, disse, não, vai mudar, a gente vai marcar uma reunião com o Cavazan e a gente vai dar certo. Entendi. E antes de eu prosseguir com essa conversa, eu quero tocar no assunto psiquiatria. Você sempre quis psiquiatria? Então, desde o começo da faculdade, eu queria psiquiatria. Assim, desde o primeiro período, tá, eu acho que eu entrei mais naquela virtude de querer psiquiatria. Sendo que eu tinha uma coisa diferente das outras pessoas que queriam psiquiatria. É que eu gostava pra caramba de ser médico, ainda gosto. Assim, de ser médico mesmo, assim, De clínico, estetoscópio. de estetoscópio, de auscultar, de tocar no paciente, eu sempre gostei muito. Meus colegas que fazem psiquiatria comigo e as pessoas que queriam psiquiatria, elas geralmente não se identificam tanto com a medicina geral, assim, né? Uhum. Eles preferem a parte mais psicológica da Uhum. coisa mesmo, não a parte de medicina geral. Mas eu gostava pra caramba. Então, durante a faculdade, eu pensei em várias vezes em outras coisas. Já quis ser clínico, já quis fazer cirurgia cardíaca, mas aí foi uma semana só. Depois que eu fui pro estágio de cirurgia cardíaca, eu já desisti. Mas assim, Uhum. já quis várias coisas. Mas aí no último ano, eu disse, não, eu tenho que decidir. Então eu tirei 3 estágios só de psiquiatria. Então eu rodei nos 3 principais serviços lá em Pernambuco, que é o HC, o da UPE e o de Caruaru. Rodei nos 3, eu disse, não, ó, É isso mesmo? aqui eu decidi que é isso mesmo. Entendi. Me senti muito feliz naqueles lugares, assim, Uhum. interessado. Então, assim, é aqui que vai ser. E o que te atrai na psiquiatria? Então, eu acho que o que atrai na psiquiatria é a gente conseguir, de forma simples, no meio da consulta, aliviar o sofrimento só de escutar aquela pessoa. Às vezes a pessoa está com você, ela só quer que você a escute. Eu acho que isso traz muito com aqueles pacientes que a gente tinha comentado um pouco antes, os pacientes da dor. O paciente de dor crônica, geralmente, ele, primeiro momento da consulta, ele quer lhe convencer de que a dor dele é real, de que ele realmente tem dor. Então, isso é muito interessante. Assim, traz um sofrimento muito grande, né? A gente fica comovido porque, poxa, o cara quer me convencer de que a dor dele é verdadeira. Mas também traz da psiquiatria, assim, que você só acreditando na pessoa, só escutando ali, você vai conseguir melhorar alguma coisa. E foi isso que sempre me saltou os olhos, assim, na psiquiatria. E também, assim, a psiquiatria, ela traz muito a questão da reinserção social, né? Então, as pessoas que são acometidas por comunidades psiquiátricas, que é a maior parte do mundo, né? Elas têm uma disfunção social muito grande. Então, às vezes, assim, eu consigo manter minha vida normal, mas eu não consigo produzir aquilo que eu produziria se eu tivesse 100%. Uhum. Então, isso chamou bastante atenção também, desde o começo. Perfeito. Inclusive, tem uma fala de uma aluna que sentou exatamente, eu não lembro há quantos episódios atrás, mas ela falou, Matheus, quando a gente estava, né, seguindo a mentoria, eu falei, olha, eu acho que aqui vale uma avaliação psiquiátrica, né? Uhum. E ela começou a tomar remédio para ansiedade, e ela voltou no outro encontro e falou, Matheus, mas é assim que uma pessoa, entre aspas, normal funciona? Então, não era normal eu ter todos aqueles pensamentos recorrentes e obsessivos na minha cabeça? Eu falei, não era. Não é. Não é, Cara, a gente, assim, trata distúrbio mental como se fosse uma coisa tão assim, tipo, ok, eu fiquei com insônia porque os meus pensamentos estavam agitados, tô aqui super tenso, quebrei dente, a gente normaliza isso. É. Né? Tem um estigma da psiquiatria muito grande, né? Que é um pensamento antigo de que se você começar a tomar medicação psiquiátrica, você vai tomar pro resto da vida. Então, assim, o pessoal tem muito medo de ir no psiquiatra, né? Não sei como é aqui em São Paulo, que não peguei esse feeling ainda. Mas lá em Pernambuco, o pessoal ia muito pro neurologista para não ir no psiquiatra, porque o psiquiatra era médico de doido. De doido, exato. Aí é neurologista. Então, assim, tem esse estigma que cada vez mais está sendo quebrado, graças a Deus. Até hoje minha avó vira e fala, psiquiatra é médico de tarja preta. De remédio de tarja preta, como se fosse, né, uma coisa assim do fim do mundo. Do fim do mundo, Eu falo, meu Deus, mas que bom que estamos quebrando essas barreiras. Sim, agora, eu vou para um lado da psiquiatria mais operacional no sentido de vagas. Não sei o que, eu quero até que você me explique, assim, por que é que o povo tá querendo fazer tanta psiquiatria? Porque se a gente olhar historicamente, há 10 anos, há 15 anos atrás, a gente não tinha essa procura toda, né? Pela residência, acesso direto à psiquiatria. Na sua opinião, o que mudou nesse cenário? Ainda mais que você estava nessa pele até alguns meses atrás. Sim, com certeza. Eu acho que a psiquiatria começou a saltar os olhos, não vou ser muito hipócrita, né? Eu acho que pela valorização de mercado da especialidade. Então, diante da crescente demanda por outras especialidades, tantos especialistas surgindo, né? Por exemplo, tem
ditado lá em Recife que se você balançar uma árvore, cai 2 cardiologistas. Então, assim, eu acho que a psiquiatria oferece muito essa questão de demanda de mercado e de uma vida mais tranquila, né? Você fica no consultório e tal, você não tem plantão noturno, você tem paciente ligando para você, mas não é aquela coisa incessável da pediatria. Então, assim, eu acho que tem essa valorização por causa desse feeling. O que é bom por uma parte e é ruim por outra. É ruim porque às vezes atrai pessoas que não têm tanto perfil de psiquiatria assim, que começam a fazer só Isso. Pelo dinheiro, pelo pela dinheiro. qualidade. Isso. Mas a vida acaba ensinando, tá? Sim, sim. Porque basta, é o que eu falo, gente. Tem muito aluno que fala, Matheus, mas eu vou fazer uma especialidade e eu olhei lá que saiu uma pesquisa que a remuneração média dessa especialidade é X sobre 2 de uma outra, então eu quero prestar outra, mas eu falo, calma. Os bons profissionais serão sempre bem remunerados. Então, basta você ter um consultório em que você se dedique, você atenda bem a Dona Maria, o seu João, que eles vão lá no boca a boca, vão falar, ó, o Léo é legal, viu? Eu passei com ele, um médico bacana, tá ali comigo. Então, assim, isso faz a diferença. Sim, sim. Então, infelizmente, né, quem busca áreas do tipo dermato, psiquiatria, só por este outro apelo, não vai dar bom, não vai dar legal. Né? Não vai. Não, assim, bom, não tem como esse desfecho ser bom, infelizmente. A gente como colega reconhece, né, as pessoas que não estão ali querendo fazer isso porque gostam, e os próprios pacientes também reconhecem. Claro. Doutor fulano não me tratou tão bem, não, tá. Então assim, os próprios pacientes eles reconhecem. Exato, e uma das coisas que eu lembro, quando eu estava no internato, né, rodando em psiquiatria, uma paciente comentou que ela passou com um médico psiquiatra do convênio, que ela nem sentou na cadeira. Então assim, fez uma consulta em pé. Gente, assim, né, consulta de psiquiatra em pé, passou a medicação e passou um retorno, assim, foi. E eu falei, meu Deus, né, chegamos num ponto, assim, de transformar a psiquiatria numa escala de produção, sim, né? Sim. E isso é horrível, assim. Para a especialidade como um todo, isso é muito ruim, né? Porque a pessoa que coloca essa medicação, ela não vai reavaliar, ela não vai ver o momento de tirar, então cresce ainda mais aquele estigma que a gente começou antes. Exato. Então, assim, é horrível para todo mundo isso aí. Agora, um terceiro ponto. A falta de vagas, né? Que eu acho que a demanda do mercado está muito grande, mas as vagas de residência não estão. Inclusive, eu fiz um vídeo até hoje sobre isso, né? No número de egressos de cursos de medicina, afinal de contas, no Brasil a gente está tendo cada vez mais cursos sendo lançados e as vaguinhas de residência continuam iguais. Muito embora a gente não esteja ocupando todas as vagas, porque ainda tem vagas que as pessoas não querem, né? Sim. Especialidades que a gente não quer. Agora, psiquiatria não. Psiquiatria tá muito fora disso, porque não tem. Cadê os programas? Cadê mais vaga, ampliação de programas? Né? A gente não vê isso. Isso te assustou quando você falou, cara, eu quero psiquiatria e eu tenho esse universo? Foi algo que te abalou? Você falou, não, Matheus, é isso que eu quero. Mesmo que eu fique 5 anos tentando, eu vou. Como é que você lidou com isso, Léo? Então, num primeiro momento assusta bastante, né? Acho que todo mundo que vê a concorrência pensa assim, poxa, por que eu não escolhi fazer alguma coisa mais fácil? Eu acho que no primeiro ano, principalmente, quando eu já não consegui passar, em 2023, eu pensei assim, poxa, dentre todas as minhas outras possibilidades que eu sugeri, então, tipo, intensiva, clínica médica, todas elas eu passaria com folga. Em psiquiatria eu não passei. Poxa, será que isso é realmente o que eu quero? Aí voltou aquele feeling de, poxa, será que é? Mas aí, infelizmente, eu não gostei de outra coisa. Quando a carapuça serve, não tem. Infelizmente, não deu outra coisa. Mas assim, assusta, né? Você tem que se dedicar bastante. Hoje, psiquiatria tem notas, acho que é uma das 5 mais concorridas aí, de notas mais altas. Com certeza. Né? Então, assim, acho que... E não só de nota, mas no sentido de vaga. De vaga também. E uma das coisas que, principalmente os alunos do Nordeste, né, e acho que você pode falar um pouquinho da sua experiência, é que, em virtude do Enário, né, e aqui, veja, a gente não está discutindo se é bom ou se não é bom, mas nos últimos anos em que a gente teve a bonificação, né, de atenção básica, junto com a entrada, né, merecida, não, a gente precisa ter cota, beleza, concordo. Só que quando a gente olha a psiquiatria, que às vezes tem 2 vagas, tem uma aluna que virou para mim e falou, Matheus, eu queria muito passar nessa instituição de psiquiatria, mas é impossível, porque eu não tenho a bonificação, né, dos 10%, falou, Matheus, é melhor eu usar as minhas fichinhas, porque eu consigo realmente mexer, e ir para o Sudeste, ir para alguma outra região. Esse é um pensamento só dela, você teve isso, você compartilha isso com outras pessoas. Acho que o Nordeste é um bom né, local para a gente falar isso, porque os serviços têm menos vagas do que os serviços, por exemplo, do Sudeste, né, numa grande, né, fazendo uma comparação assim. Sim. Acho que assim, isso é uma coisa que pesa muito pra gente na escolha, muito mesmo, assim. Tenho vários colegas que vieram pra cá por causa disso, tá? Eles prefeririam ter ficado no HC, ter ficado em outros locais, mas eles preferiram vir pra cá.
que é que acontece? E na psiquiatria em especial isso é muito forte. Por exemplo, vou falar de Pernambuco, que é o estado que eu mais conheço, assim. Em Pernambuco a gente tem 3 vagas, né? 3 vagas anuais para psiquiatria no HC. Dessas 3 vagas, uma fica para cota e as outras 2 para ampla concorrência. Cara, foi uma coisa que eu até falei com você, eu acho que você não lembra, mas assim, no começo do ano eu falei, ó, a gente tá no meio do ano, aqui no HC tem 2 vagas, eu não vou estudar pro Enare, porque assim, não vai dar, né? Eu não vou conseguir passar, não tenho 10% e tal. E foi uma coisa que aconteceu comigo em 2023. Cara, em 2023, eu tinha acertado 85 questões no Enare. Então, tipo assim, Uma notona, né? quando eu corrigi a prova, eu disse, não, Vai. vai passar, eu vou passar, não tem como. Sendo que aí, cara, a nota de corte do HC foi 930. Então, tipo assim, cara, pra eu ter 930, eu tinha que ter passado 98 questões, porque o meu currículo não é tão bom. Então, tipo, não tinha como, não era impossível, assim, eu ter passado em psiquiatria no HC, entendeu? Então, isso pesa muito, assim, pra gente. Principalmente pros hospitais da EBSER, né, que são os postos aqui entrando na área, que geralmente já tem menos vagas, né? Os hospitais da EBSER já têm menos vagas. Então, quando tem essa... Poxa, tem uma concorrência nacional, eu tenho os 10%, eu tenho as cotas. Então, assim, pesa um pouco, né, essa escolha. Acho que sim, de uma forma geral, pesa bastante. Isso é uma coisa que esse ano, né, com a saída do currículo do Enare, eu acho que vai tornar um pouco mais, né, justo esse processo. E assim, claro que o currículo tem prós e contras, mas a gente viu tanta falcatrua, tanta coisa acontecendo com esse currículo, que eu acho que foi muito bom eles terem falado, nós não temos maturidade para analisar currículo, então a gente vai tirar, né? E o Enare esse ano vai chamar o Enamed, com todas as questões, mas currículo já não terá nesta versão. Só que a gente ainda fica com as outras questões, psiquiatria, poucas vagas, beleza. Assim, o currículo, acho que o ano passado foi o cúmulo, assim, foi a gota d'água, né? Eu acho que desde 2022, 2023, quando eu estava no internato, já tinha a questão da comercialização de alguns trabalhos publicados, já tinha naquela época. E, assim, para a pessoa que está prestando, principalmente as especialidades mais concorridas, é muito atrativo. Porque você pensa, poxa, eu vou pagar aqui, sei lá, R$ 1.500 e vou ter uma questão a mais na prova. A gente sabe como a concorrência tá, isso pode ser saltar muito aos olhos, né? Infelizmente eu não fiz essa compra em 2023, não fiz, se eu tivesse feito talvez tivesse passado, mas assim, eu acho justo não ter, eu acho que é a melhor opção. Desvaloriza um pouco aquelas pessoas que se esforçaram bastante durante a faculdade para construir seu currículo, né? Aquelas pessoas que realmente se dedicaram bastante ficam um pouco desvalorizadas nessa questão. Mas eu acho que num panorama geral, ainda mais... Não, maior prova de residência do Brasil. Do Brasil, Não tem como. Eles não têm maturidade para... Não para gerir, não tem como. Melhor tirar. Ótimo. Então, beleza. Falamos bastante de psiquiatria, comentamos esse cenário, e apesar dos medos, apesar de ter começado já no segundo tempo, começamos. Vamos falar da rotina, obviamente, desde o momento que você começou a estudar, não naquelas 80 horas ali que lá não tinha estudo nenhum, mas como é que era uma semana do Léo normal? Assim, como é que era? Tá. Assim, isso foi uma coisa que a gente trabalhou junto também para tentar estabelecer, porque embora eu mantive uma rotina de estudos ali focando nas 25, 30 horas, eu não abdiquei tanto do trabalho. Então, assim, eu continuei trabalhando, não às 80 horas, claro, mas continuei trabalhando de uma forma boa até, eu diria assim, né? Eu trabalhava numa evolução, tá? Uma evolução clínica de um hospital, e eu trabalhava ali 4 horas pela manhã. Então era de 8 às 12, era de 9 às 1, e dava 2 plantões noturnos, tá? Então tinha aí, acho que umas 40 horas pelo menos, tinha, né? Tinha umas 40 horas. E a gente tinha combinado várias coisas de rotina de estudo. Então, como era a minha rotina padrão, né? A rotina padrão era acordar, eu sempre acordei muito cedo, então acordava em 5 horas, já começava a estudar tal, matava ali já umas 2, 3 horas de estudo líquido pela manhã, e depois eu ia pro trabalho. Mas aí dava uma sensação de quando eu ia pro trabalho, de meio que um dever cumprido, muito assim. Muito bom, uma sensação ótima. Eu já acordava assim, no resto do dia eu consigo, falta só 2 horas pra eu estudar no resto do dia, eu vou conseguir, com certeza. Aí assim, matava já essas 2, 3 horas pela manhã, e aí ia pro trabalho, quando voltava do trabalho descansava um pouco ainda. Uma sonequinha da tarde ali e tal, ia pra academia, a gente combinou da academia no almoço, né? Eu ia pra academia no almoço, voltava, almoçava, descansava um pouquinho, depois eu voltava pra estudar de novo. E a gente acho que talvez na última período, né, na última revisão antes do SUS,
a gente colocou alguns períodos à noite. Uhum. Mas eu acho que no começo a gente deixou a noite Não, bem, foi. bem tranquila mesmo. Até porque eu sempre fui dormir cedo, né? E eu disse assim, ó, de noite eu não faço nada. É que nem eu sou imprestável de noite. De noite eu não produzo muito, então a gente sempre deixou muito livre. E tinha também o pós-plantão, né? Então eu sempre dava plantão de 12 horas noturnos. Era plantão de UTI, então assim, eu não ficava exausto, né? Não ficava muito exaurido. Mas mesmo assim a gente pulava a manhã do dia seguinte ao plantão. Então se eu desse plantão na quarta noite, na quinta pela manhã, a gente não estudava, entendeu? Começava só à tarde. E eu acho que é muito benéfico isso, porque assim, por mais que não fosse tão cansativo o plantão, não fosse um plantão de porta, mesmo assim você não chega a 100% do que dormir em casa. Nunca. Então assim, foi muito benéfico, muito benéfico. Uhum. Isso é muito interessante, tá? Que tem muito aluno que acha, putz, eu vou começar a estudar agora, né, essa transição segundo semestre, não consigo abdicar do meu trabalho, porque a gente tem conta para pagar, tem a vida acontece, né? Então essa aliança aí, né, você virou noivo, vai ter um casamento, né, daqui a pouco, não sei, né? Casei. Casou, é verdade, tá à mão esquerda. À mão esquerda, casei no começo do ano. Quando que foi? Eu não tava sabendo desse casamento. Então, foi, eu tinha juntado uma grana, né, para o ano da residência. Aí vieram os primeiros resultados negativos. Não vou passar. Aí peguei toda a grana. Vamos fazer o seguinte, vamos casar logo. E aí eu gasto o resto do dinheiro depois. Caramba, meus parabéns, eu não sabia disso. Aí eu disse, não, vamos casar. A gente fez uma festa muito rápido, assim, a festa foi super... A organização da festa foi muito rápida, mas a gente conseguiu fazer e deu super certo. Então tá bom. Não me arrependo, muito boa a festa. Não, já, né? Já se livramos Meus disso. parabéns. Obrigado, professor. Então agora voltando pra rotina. Olha que rotina interessante. Você sentiu na pele o poder das manhãs, que eu chamo. Sim. Porque assim, entre a hora de você acordar, né, na hora que toca seu despertador, a hora de você sair de casa, você tem total domínio sobre o seu dia. Não tem nada, a não ser que caia um meteoro na sua casa e destrua sua escrivaninha de estudo, né? Você tem total controle. É muito diferente para um aluno, não tô falando que é bom ou que é ruim, mas que empurra com a barriga o momento de estudo para após o trabalho. Porque daí você pode chegar tendo escutado um BO de um paciente, sentindo triste, sentindo, tipo, cansado, exausto. Agora, do momento que você acorda até você sair ali da sua porta, você tem total controle. Então, assim, se a gente conseguir a consistência, na verdade, a constância da gente acordar todos os dias e garantir esse horário de estudo, é gostoso, né? Você sai com aquele trabalho job done, assim, você sai bem. Eu acho que, assim, esse questão de aproveitar amanhã foi um ensinamento que eu tirei não só para a rotina da residência, mas, assim, para o resto da vida, né? Eu li muitos livros de autoajuda, sempre gostei de ler, assim. E o pessoal sempre falava, acorda de manhã, o poder da manhã é muito importante, mas, cara, você só sente quando você realmente faz. Porque, assim, você pensa, dá uma sensação de que seu dia tem mais horas, que você fez mais coisas. Então, assim, poxa, tem um checklist de coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Se eu faço metade de manhã, antes de começar, assim, meu dia propriamente dito do trabalho, cara, vai ficar muito mais leve o resto do dia. Muito mais leve. E, assim, até a qualidade do sono melhora. Quando chega à noite, assim, umas 9 horas, pensa, pô, tô muito cansado, já vou deitar e já vou dormir aqui, não tô aguentando mais. É um sono realmente restaurador. Exato. E assim, eu sempre fui uma pessoa de dormir com as galinhas, né? Assim, tudo bem que galinhas, né, só pra deixar claro, não é às 7 horas da noite, mas umas 9, meu olho tá fechando, 9h30 eu já tô dormindo, com 2 gatos em cima, mas já tô dormindo. Já tô ali, já embalando pra acordar às 4h30, 5 do dia seguinte. Ótimo. Então, agora que a gente estruturou sua rotina, né, pensou assim, e uma das coisas que você citou, isso foi muito legal, né, a gente tinha um compromisso de você me mandar, eu não lembro se era toda sexta ou toda segunda, mas que você me mandava o report de como é que tinha sido a semana passada. E a gente tentava subir de 25 a 30, mas não dava. Pro Léo, naquele momento, era de 20 a 25 e Brasil. Podia ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, mas era nessa faixa. Ok, então isso que você me falou é extremamente legal, tá? Porque de 20 a 25 a gente acha, putz, mas será que é bastante? Claro que é. 20 a 25 é a faixa padrão, tá? Então quando a gente pega um aluno que eu não sei quem ele é, etc., se ele passou, provavelmente ele me entregava líquido de 20 a 25. É que quando a gente vai perguntar na rua, se eu sair daqui na porta da minha escola, pegar o microfone e falar, e aí, aprovado, quanto tempo você estudava? Todo mundo vai falar, não, eu estava 35 horas. Mentira. Não, porque não sabe liquidez, nunca contou. Agora, quando a gente tem um rastreador de hábito ali funcionando, 20 a 25 cansa pra cacete. Cansa muito. Como é que era entregar 20 a 25? Então,
quando começou era muito difícil, assim, sempre, nos primeiros momentos, sempre vai ser mais difícil você conseguir aquela liquidez, aquele 45 minutos direto, assim, focado, porque você pensa, poxa, acho que dar 45 minutos é pouco tempo. Tá, se a gente for no panorama geral, mas 45 minutos focado, sem estar em mais nada, quando bate o reloginho do Pomodoro ali, você já fica meio cansado. Já tá um pouco cansado. Então, assim, no começo foi muito complicado, tá? Com o tempo você vai se acostumando um pouco mais. Mas, realmente, assim, eu pecava muito, principalmente nesse período da tarde e noite, tá? Que é o que mais era difícil de subir a liquidez, porque tinha outras demandas. Então, assim, às vezes eu era evolucionista, então o telefone da enfermaria tocava, alguém querendo saber alguma coisa, aí parava. Aí eu sentia que eu não estava rendendo tanto. Então, assim, eu preferia descansar do que continuar estudando só por bater o tempo mesmo, sabe? Mas, assim, realmente eu acho que numa preparação geral, vamos supor, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu tivesse abdicado de algumas outras coisas para poder focar mais nessa liquidez. Tá? Eu acho que a gente pensa assim, poxa, são só 5 horas, são só 4 horas, mas quando a gente vai ver 12 semanas, 10 semanas, dá umas 2, 3 semanas a mais. Exato. E é muito valioso essas 3 semanas. Chegasse na prova do SUS e disse, ó, eu tentei mais 3 semanas para estudar. Eu ia dizer, não, ótimo. A gente ia pagar o dinheiro do mundo Do para ter mundo. 3 semanas. Do mundo. Exato, Léo. E agora quando a gente pensa na estruturação de uma rotina, né? A gente falou dos horários, falamos da meta, falamos de onde você ficou, né? 20 a 25, beleza. Agora vamos falar do conteúdo dessa rotina, né? Tá. Que foi uma das coisas que a gente também transicionou ao longo da nossa mentoria. Então a estratégia que a gente fez lá no primeiro encontro foi muito diferente da estratégia do final, que a gente optou por mudar algumas coisas. Então, vamos comentar sobre como é que era a estrutura do conteúdo no começo e como é que ela foi se comportando aí ao longo do tempo. Tá. No começo, a gente começou tentando seguir o extensivo padrão, né? Então, a gente falou, ó, o HIIT não dá certo porque... Não, mas a gente vai contextualizar isso, né? Fique tranquilo, fique tranquilo. A gente falou assim, poxa, o HIIT talvez não dê tanto certo porque você tem muito tempo, e o conteúdo do HIIT ele é mais resumido um pouco, e a especialidade é muito concorrida, então talvez seja interessante você ver o conteúdo do extensivo todo. Exato, porque só quem está escutando a gente, o HIIT, ele não tem como, é impossível englobar 100% do conteúdo que a gente faz no extensivo. Então a gente tem que tirar coisa para colocar no HIIT. Sim. Porque o HIIT como é? É uma revisão intensa. Mas pro Léo eu falei, não, Léo, já tem um baseline bom, eu quero que você saiba o sarcoma, eu quero que você saiba aquelas coisas que são mais picuinhas. Daí a gente tomou a decisão em ficar no extensivo. Isso, tomou a decisão de ficar no extensivo. Sendo que eu em específico, eu tinha uma coisa a mais, que era o seguinte, eu já tenho uma relação com o Medcoff de longa data. Então, eu acho que todas as aulas que eu fui ver, eu já conhecia a pessoa que estava dando a aula, já conhecia o modo de falar da pessoa. As aulas de trauma do Henrique mesmo, eu acho que eu posso falar de cabeça, assim, a grande parte. Então, assim, eu não queria mais ver aquelas aulas. Acho que para mim não estava funcionando. E foi uma coisa que eu trouxe no segundo encontro da gente. A gente falou, tudo bem, assim, vamos retraçar a rota aqui, vamos colocar um caminho diferente para você. E foi quando a gente decidiu focar mais só nas provas. Exato. E assim, o estudo das provas, eu achava que ia ser mais tranquilo, mas foi muito mais exaustante, assim. Claro! Eu fiquei muito mais cansado, assim, fazendo a prova e corrigindo do que vendo a aula, né? E assim, o tempo que você leva para correção, às vezes você pensa que é pouco, mas é muito tempo. Eu acho que eu levava umas 10, 15 horas para corrigir a prova. Assim, completamente bem corrigida, e gerando flashcard, sempre retroalimentando, né, a base de conteúdo. Então, assim, é bem complicado. Vamos comentar um pouquinho sobre isso? Porque quando o povo fala, mas que estratégia é essa que o Matheus resolveu mudar pro Leonardo Diniz e colocar só prova e correção? Como é que funcionava, Léo? Então, a gente pegou as principais instituições que a gente tinha alvo na época, né? E separamos as provas de R1 e de R+. E qual era o objetivo de estudar através das questões? Não era simplesmente o puro ato de fazer a questão, né? Porque eu vejo muita gente falando isso, eu fiz 50 mil questões. Tá, mas você revisou? Você viu aqui o que é que cobrava a questão? Então não era só isso que a gente fazia. O que é que a gente fazia? A gente pegava aquela questão e dissecava ela completamente. Então, poxa, qual foi o tema que foi cobrado nessa questão? Foi, sei lá, fibromialgia. E o que foi que ele cobrou? Ele cobrou tratamento? Mas se ele cobrasse o diagnóstico? O que é que está faltando aqui do contexto da fibromialgia que eu tenho que aprender, porque se cair em outra questão eu tenho que ver?
E isso acabava que você acabava meio que predizendo alguns padrões, né? Sim. Então, por exemplo, tinha sempre aquele mesmo tema que era cobrado de maneiras diferentes, mas que quando você fazia a questão e destrinchava ele, quando fosse cobrado da próxima vez de maneira diferente, você já ia saber, né? Então, assim, foi bem interessante, assim. Eu acho que foi a que deu certo pra mim. Eu acho que Claro! se eu não tivesse continuado assistindo aula, eu não tinha, não tinha passado. E assim, é óbvio que a gente tem que escutar a história singular de cada um, né? Então tem aluno que tem outra necessidade, mas quando eu percebi ali, não, Léo, não tá indo, ficou naquele banho-maria que ia no hino, eu falei, não, né? Você topa da gente fazer isso? Ele falou, não, topo. E a gente colocou prova, e aqui você definiu bem o que é uma correção crítica. É a gente não ficar naquela superfície. Ah, não, tá bom. Então, se é fibromialgia, então a gente vai colocar a primeira linha de tratamento, atividade física. Beleza, então é isso que eu errei? Só isso que eu sei. Mas, cara, caiu fibromialgia, mas opa, peraí, né? Mas qual que é a epidemiologia da fibromialgia? Como é que a gente faz diagnóstico? É uma das únicas doenças da reumatologia que, de fato, aqui tá, né, aquele reumato chato, né? Uma das únicas doenças da reumato que a gente tem critérios diagnósticos, porque nas outras são critérios classificatórios, né? É diferente, mas tudo bem, fecha esse momento reumato chato, né? Mas assim, brincadeira essa parte, é um momento da gente pegar a fibromialgia, pegar qualquer doença e falar, o que é que poderia cair disso de novo? Porque eu sempre acredito que a gente tem que olhar para aquela questão e entender que ela é uma sentinela. É uma questão sentinela do seu futuro. Aqui já está me indicando, opa, tem alguma coisa errada com essa fibra. Beleza, pode ser que eventualmente você só não saiba o aspecto que foi cobrado? Pode, tudo bem. Um flashcard rápido direto resolveria isso? Resolveria. Mas, na maior parte das vezes, quando a gente vai fazer uma correção crítica, a gente percebe que é uma sentinela de uma coisa muito mais grave. A gente tem um rombo de conhecimento. E quando a gente pega um aluno que está tão fissurado em dar check, em cumprir cronograma, ele às vezes nunca teve a chance de se aprofundar no assunto e falar, eu sei as 4 principais nuances. Não estou falando para ninguém ser especialista precoce, não é isso? Mas para ter essa ideia da correção. E às vezes quando eu comento sobre essas estratégias, os olhinhos dos alunos brilham, né? Falam, nossa, que legal, vai ser super gostoso. A gente conversa disso no retorno. Né? Então, assim, cansa muito, porque não tem aquele intervalo do Netflix da Mad Coffee. Não tem. É tipo, é paulada atrás de paulada, é fazer questão, corrigir, é Anki junto. E como é que foi, assim, essa mudança? Eu sei que foi boa, mas também você falou, foi muito desgastante, né? Te chocou, não te chocou? Como é que foi interagir com tudo isso? Assim, eu acho que chocar não, mas me trouxe uma autorreflexão sobre alguns momentos. Então, por exemplo, essa questão de fazer a correção crítica é muito interessante, muito legal. Mas você tem que tomar muito cuidado para você não virar um fazedor de flashcard. Isso, uma linha de produção. Para você não pegar fibromialgia, vou fazer o flashcard de epidemiologia, diagnóstico, tratamento. Calma, não é assim. Você tem que entender por que você está colocando aquilo ali. Isso. Porque senão o conteúdo não vai fixar. Não. E essa questão do padrão que você trouxe, de tipo, esse desenho aqui não está parecendo fibromialgia, está parecendo outra coisa. Acontece com várias questões. Então, por exemplo, eu lembro da própria fibromialgia, eu lembro que teve uma questão que parecia fibromialgia, assim, os sintomas e tal, mas ele dizia, era um senhor, idoso, 67 anos, fibromialgia? Então, assim, isso aqui não é o esqueleto da fibromialgia, isso aqui é outra coisa. Então, assim, realmente traz essa chama, né, de você ver realmente o esqueleto, o padrão, né. Eu acho que traz muito feeling, né, trazendo agora para fora da residência, do paciente que tem cara de tal doença. Então, tipo, aquele paciente ali tem cara de que tem lúpus, assim. Então, assim, você realmente acontece, né? Às vezes você bate o olho no paciente e já sente que tem alguma coisa, né? Tem até um nome na psiquiatria que é o precox feeling, que é tipo você olhar para a pessoa e ver que você teve um sentimento de que tem alguma coisa errada, né? Então eu acho que na questão bate muito isso também. Quando você pega o esqueleto, você tipo, tem um sentimento que aqui não tá certo, não. Ele quer que eu pense que é essa coisa aqui, mas não, é outra coisa. Isso que você trouxe, assim, só fazendo uma digressão, eu acho fantástico da psiquiatria. Que uma das coisas que eu aprendi, né, quando eu tava rodando no internato, que, assim, até me corrija se eu falar merda, hein? Mas, assim, a gente tem muito olhar o sentimento que o paciente traz na gente, porque esse sentimento eu consigo utilizar como substrato pro meu raciocínio, né? Eu sei que a gente deveria ter falado disso lá, mas eu achei interessantíssimo isso. Sim. Porque eu não vejo nenhuma outra área da medicina fazendo desta forma, né?
Porque às vezes a gente bate o olho, então assim, a pessoa tá andando, eu já tô vendo, putz, é uma UA de joelho, deve ter um tornozelo ali, deve ter sido, né, de arista, deve ter sido não sei o quê, pegou carga, beleza. Putz, entrou, já olhei lesão de pele, acho que isso daqui é um lúpus, etc. Mas você tá falando é diferente, é uma coisa sutil que tem a ver com olhar pra dentro, ver como é que o outro paciente, né, o outro paciente, a forma como o paciente me gera esse sentimento, eu analiso esse sentimento e eu uso isso no raciocínio clínico. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sei que eu tô, mas eu vou voltar, porque eu acho isso interessantíssimo. Não, isso é muito importante, assim. A gente tem até um grupo na residência que é para falar só dessas coisas, assim, fora medicina, né? Assim, fora medicina, tipo, mais dilemas éticos, qual é o sentimento que o paciente traz. A gente sabe que existe. Tem um perfil de paciente que gera certo desconforto na gente. E aí a gente tem que pensar, pô, por que esse desconforto está sendo gerado? É alguma coisa inerente ao paciente ou é uma coisa minha, assim? Poxa, é um lidar meu. Será que foi alguma experiência que eu tive com algum paciente lá atrás que ficou marcado para mim, que é aquele paciente que eu não gosto? O que é que diz que o paciente é o paciente legal e o paciente ruim? Qual é o paciente chato e o paciente bonzinho, né? Quando a gente fala do paciente bonzinho, sempre vem aquela idosinha, gentil, que traz alguma coisa para você. Um doce, né? Um doce, mas por que ela é a senhorinha legal, né? Então, assim, acho que olhar para esse sentimento, assim, de como você se sente de frente com aquela coisa é muito, muito importante, né? Eu acho que na psiquiatria, em especial, assim... Com certeza. Com certeza. Eu acho que valeria a pena, a gente até discute isso, né, no Perceptiva, que é o seguinte, eu acho que valeria a pena para todas as outras especialidades. Acho que todo mundo tem que ter o sentimento assim, poxa, qual é o sentimento que aquele paciente gera em mim, né? Será que a minha consulta é prejudicada por causa desse sentimento? Tá? Mas eu acho que na psiquiatria em especial tem um pouco mais, né? Porque a relação médico-paciente acaba sendo um pouco mais próxima. Sim, ainda mais porque é uma consulta que acontece, assim, não falando que vocês não examinam, né? É uma consulta que acontece no campo das ideias. Sim, sim. Então, meu substrato, ele não é um substrato que eu vou lá e palpo uma lesão de pele para ver se está infiltrado ou não tá, se isso daqui vai ser, putz, tem alopecia, não tem alopecia, vou lá, faço os testes. Não tem isso. Sim. Então, isso é muito bacana. E, assim, uma das coisas que eu lembro desse preceptor falando é que esse sentimento, além de você ter que abordar em virtude, enfim, né, desse contexto todo, mas ele também pode te dar dicas em relação ao diagnóstico do que... Sim. Porque você vai se conhecendo. Então, talvez, para algum tipo de CID, né, por assim dizer, você reage de uma forma, putz, Léo, então será que isso aqui é uma esquizo? Será que isso daqui é... Né? Eu acho isso fantástico. Né, desse raciocínio da nunca faria, mas acho excelente. Mas é muito legal. Beleza, então fecha esse grande parênteses. Assim, é assim que é bom, né? Porque se a gente tivesse um roteiro, a gente não deixaria a conversa fluir assim, tão livremente. Mas vamos voltar, beleza? Estudos, rotina. Vamos falar de ferramenta agora, Léo. Você já deu uma pista que o Anquizinho basal estava ali. Mas você não era marinheiro de primeira viagem do Anki, né? Não era. E assim, eu acho que eu também não era marinheiro de primeira viagem nem da mentoria. Assim, porque a minha conta do Medicoff, abre aspas, era a conta de ADM. Então, assim, eu tinha acesso a todos os cursos. Então, em 2023, quando eu estava fazendo preparatório, eu já tinha visto algumas aulas. Então, sei lá, eu já tinha visto a aula dos ciclistas, aquela aula eu já tinha visto toda. Já tinha visto a aula do Anki, do Pomodoro. Então, assim, eram ferramentas que eu já vinha utilizando. Você já tinha, e só para contextualizar, o Léo trabalhou com a gente na Medical. Então, por isso que ele tinha acesso a esse conteúdo. Então, é uma coisa legal. Então, mesmo você não estando na mentoria, você já tinha começado a ver algumas coisas. Sim, eu já tinha começado a ver algumas coisas. E, assim, foi muito interessante porque eu pensei, poxa, no primeiro encontro, quando a gente teve, né, eu falei, o Anki eu sei mexer. Eu sei todas as ferramentas aqui. Não vai ter nada que o Matheus possa fazer para aumentar a minha produtividade nessa ferramenta aqui. Eu domino completamente. Mas aí mudou, assim, 100%. Foi várias coisas que a gente aperfeiçoou, várias estatísticas, várias formas de fazer o flashcard propriamente dito. Então, assim, foi totalmente diferente, tá? Das ferramentas, eu acho que 3 chamaram muita atenção, que foi as que eu mais usei. Foi o Anki, que eu se mantinha o uso. O Pomodoro, que eu intensifiquei mais depois que a gente começou a mentoria mesmo, tá? E tinha, eu não sei se é uma ferramenta, né? Mas eu usei um pouco daquele viés do observador, né? Que a gente chama, que é o efeito Hawthorne, né? Que é o seguinte, nas primeiras semanas você falou, me manda a sua produtividade. Sendo que eu falei assim, poxa, eu mandar a produtividade para o Matheus gera em mim um sentimento de que, poxa, eu vou ter que bater a meta, porque eu vou ter que mostrar para o Matheus que eu realmente bati a meta. Então, pensei, por que eu não faço isso todas as semanas? Então, eu até mandei uma mensagem para você, falei, professor,
desculpa, mas eu posso te mandar toda semana, posso te mandar toda semana meu relatório? Eu disse, não, pode. Então, assim, eu acho que foi muito interessante essa parte. Claro, porque o nosso comportamento muda quando a gente está sendo observado, Sim, né? sim. E uma das coisas que eu falo, né? Eu combino isso com alguns alunos. Tem alunos que odeiam, né? Ficar tendo que mandar relatório. Mas para os que topam, né? E para os que precisam, se tá fazendo porque tá sendo observado ou não, eu não me importo. O importante é que tá fazendo. Sim, sim. E vai entregar o resultado anyways. É isso que eu até falo, né? Quando a gente discute um pouquinho de placebo, né? Na medicina. Cara, se é placebo ou não, se tá funcionando, beleza, né? E uma das coisas que acho que eu mais, né, assim, uma outra digressão, assim, da vida, tá legal da gente comentar. Então, quando eu terminei a residência de reumato, a gente sai, assim, super guideline, etc. Mas eu nunca vou prescrever tal coisa. Mas daí você chega na vida e vê que o paciente tá tomando, né, assim, o típico, tá? Do consultório everyday, tá? Aqui todos aqueles nutracêuticos, tá? Evidência negativa, tá? Mentira, né? Negativa como se estivesse causando mal. Não, mas vai zero evidência. Mas assim, eu não coloco coisa que não tem evidência. Mas o paciente chega, doutor, nossa, essa condroitina mudou minha vida. Eu que não vou mentir. A dona Maria falou, não, dona Maria, ó, aqui os estudos mostraram que é igual a placebo, não tem razão nenhuma, vamos tirar isso? Eu não tiro. Entendeu? Então assim, isso é legal, que se é placebo ou não, você tá funcionando, não tá causando efeito colateral, então assim, se você tá me entregando as horas por eu tô te cobrando ou não, você tá me entregando, tá bola dentro, foi gol, então assim... eu nunca me estressei, mas assim, eu confesso que eu nunca me estressei muito com isso, né? Tem pessoal que briga e tal, assim, eu acho que a gente tem que pesar muito o que é que tá causando, se tá causando algum malefício, né? Exato. Se tá causando algum malefício, aí vale a pena a gente discutir. Mas sei lá, tem uma vozinha que diz que tá tomando a medicação da pressão, mas o que tá baixando a pressão dela é um chá de alho. Cara, continua o chá de alho. Não vamos brigar com o chá de alho, deixa o chá de alho lá. Deixa ele lá. Então, toma assim, junto com o remedinho da pressão. Toma com remédio, Bota lá o chá de alho com enalapril e tá tudo certo. Exato. Então, assim, de ferramentas, você comentou dessas três, né? Sendo a última a forma, né, semanal, né? Essa cobrança, beleza. E a gente optou relativamente cedo, né, na nossa trajetória de acompanhamento, a já mudar para uma estratégia de prova com correção. Beleza. Agora, vamos olhar 2024 como um todo, tá? Uma das coisas que sempre, né, inclusive hoje sou eu com o Salário da Medic Off, assim que a gente terminar esse episódio, a gente vai gravar até um storyzinho. Mas tem todos os alunos que me perguntam, Matheus, eu naufraguei já esse ano, fiquei uma semana sem estudar, 2 semanas, será que dá tempo de retomar? Daí eu falo, olha, escuta os podcasts, que quando a gente está aqui com os alunos, vocês tornam esse processo muito mais amável, né, no sentido de carinho com a gente mesmo. Tem semana que vai rolar. Tem semana que não vai rolar múltiplo, mas se a gente conseguir manter pelo menos um basalzinho... Então, olhando a sua trajetória de quando você decidiu, né, metade do ano ali, mais arredondando, né, até o final, foi uniforme, Léo? Como é que foi isso? Não foi. Assim, desde que eu comecei o acompanhamento, né, que a gente começou às 25 horas, eu acho que nenhuma semana eu bati todas as horas certinho, assim. Sempre faltava meia hora, 1 hora e uma coisinha. Teve semanas que eu fiz 15 horas, tem uma semana que minha mãe passou mal, tal, que imprevistos acontecem. Então, assim, nunca vai ser linear. Nunca vai ser. Você não diz, eu vou bater 40 horas toda semana durante 30 semanas. Cara, você não é um robô. Então, assim, vai acontecer. Você vai acabar, se você ficar com essa tara que a gente chama de bater as horas, vai acabar que você vai bater a hora por bater. Então, assim, poxa, eu liguei o Pomodoro, fiquei olhando o slide assim, por bater a hora. Então, assim, não gera nada. Então, assim, eu sempre tive esse sentimento de que, poxa, eu vou dar o meu melhor para fazer aquilo ali, mas se eu não fizer, não é o fim do mundo, tá? Não vai acabar. E tá tudo bem, vai recuperar. Não vai recuperar, né? Eu acho que se você... Eu sempre gostei de ler histórias de pessoas que tiveram alto desempenho. Se você ler todo mundo, ninguém tem uma trajetória linear. Ninguém. O ser humano não é linear. Né? Assim, ninguém tem. Então, vai ter momento que você vai estar mais ansioso, vai ter momento que vai estar, assim, alguma coisa vai estar lhe afetando. E isso acontece, é normal, assim, não é patológico. Então, assim, segue a vida, vai dar certo. Então, assim, mantenha a constância, mesmo que faça, sei lá, 12, 15 horas. Mas se aquilo foi o seu máximo na semana, tá ótimo. Agora, assim, não para. O que a gente não pode acontecer, e que tem que ter muito cuidado, é porque quando uma coisa sai de ordem, todas as outras saem. Então, por exemplo,
Se eu saio, eu tô fazendo a dieta. Se eu saio da dieta, eu não vou pra academia. Por quê? Porque eu já saí da dieta. Ah, eu não vou pra academia, eu não estudo. Por quê? Porque eu saí da dieta. Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, definitivamente Eu acho que não. isso é uma coisa que eu até discutia com o meu nutricionista há um tempo atrás, que é assim, ó, você saiu da dieta? Beleza, no outro dia você volta. Não precisa fazer jejum para compensar a vez que você saiu da dieta. Então, assim, às vezes tem esse sentimento, né? Poxa, eu estudei 15 horas essa semana, beleza, na próxima eu vou estudar 35. Que é para compensar as 10 horas que faltou semana passada. Então, assim, se você ficar nisso, você vai acabar entrando no loop e não vai dar certo. Então, assim, fez 15 horas semana passada? Beleza, foi ótimo. Esquece, Vida nova. segue a vida. Exato. Vamos fazer 9. Exato. Se der pra gente compensar, às vezes, uma pouquinha coisa na semana, beleza. Beleza, é. Mas assim, se não cabe, gente, não coube, acabou. Acabou. Então, assim, vida nova, uma nova semana. Inclusive, ó, hoje eu fiz mentoria cedinho, né? Eu sempre começo o dia com uma mentoria. E uns alunos que eu mais gosto, no segundo ano, acompanhando comigo, assim, um aluno brother mesmo, meu. E ele tem muita dificuldade de constância porque acontece uma coisa que sai da rotina e daí ele não volta. Daí ele fica uma semana, 10 dias sem estar nada. Porque uma coisa sai do lugar, que daí foi a outra e de repente, pá, né? Mas é isso. Então, uma das frases que eu mais gosto, e até a Jaque fala muito isso numa aula que ela dá. Ela fala o seguinte, ó, se a gente for falhar, que a gente fale um dia, que não fale 2. Então, assim, beleza, a gente tiver uma semana ruim, mas que seja uma semana, que não sejam 2. Porque às vezes o motivo da falha já passou e você tá tão com medo de retomar, porque às vezes a gente fica nessa cobrança de querer compensar 100% e falar, não, então agora se eu tinha que escalar um muro, agora eu tenho que escalar uma pirâmide. Mas não é assim. Dá pra, né, um dia novo, uma vida nova. Isso é bem bacana. Aproveitando que você está aqui, Léo, nos últimos meses eu tenho recebido muitas mensagens sobre Matheus, explica como é que funciona o leilão do SUS. Então eu falei, ó, ao invés de eu explicar, eu vou deixar um especialista ali falar pra gente como é que é o leilão do SUS. Ah, não, tá muito mais fácil assim. Por que que gerou todo esse dilema de leilão, né? É porque eu não frequentei essa época, isso aí foram colegas da residência que me passaram. Que era tipo uma videochamada e eles iam chamando por ordem de posição. Então, por exemplo, chamava o primeiro, segundo, terceiro e você escolhia sua vaga, né? Mas isso mudou, tá? Então, assim, tá totalmente diferente. Como é que funciona? Você entra no site normal, no site da banca, e coloca as suas opções de instituição. Então, sei lá, coloca a primeira opção Secretaria Municipal de Saúde, segunda opção bairral, você vai selecionando a ordem das suas escolhas. E até se você não quer ir para aquela instituição. Então, sei lá, não quero colocar tal instituição, você pode não colocar também. E a partir dessa seleção, o sistema já faz um filling automático. Então, assim, já preenche automaticamente as vagas. Então, assim, é bem simples. Eu acho que é parecido com várias outras provas agora, né? Acho que a SESP-E também é assim, de você escolher. Então, assim, tá bem tranquilo, não sofram com isso. Então é uma coisa que antes dava muito mais treta, mas agora não dá. Agora tá bem tranquilo. E uma das coisas que as pessoas me perguntam que eu não saberia responder. Matheus, eu sei que a gente tem que preencher, né, essas... Eu vou te chamar de leilão ainda, né? Eu sei que não é de fato um leilão, mas vamos chamar de leilão. A gente preenche isso a cada chamada, é isso? Ou é uma vez só? Não, é a cada chamada, tá? E aí tem uma coisa interessante daí do SUS São Paulo, né? Que é o seguinte, se você foi aprovado em uma chamada, você não pode concorrer a outra chamada. Então, por exemplo, vamos supor, sua primeira opção era o bairral, e você ficou, sei lá, em 17º, saiu das vagas do bairral, você não passou. Mas aí você passou na sua segunda opção, tá? Se na segunda chamada abrir uma vaga para o bairral, você não pode concorrer. Por quê? Mas independente de eu ter assumido ou não a vaga? Independente de ter assumido ou não. Porque você colocou que você toparia ir para a segunda opção. Para a segunda opção. Ah, isso é legal. Ó, escuta aí, gente, porque isso daí eu não sabia. Você não pode concorrer. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa que só quer o bairral ou só quer a Secretaria Municipal de Saúde, às vezes não vale a pena ela colocar todas as opções. Porque pode ser que ela passe. Porque pode ser que ela passe e aí quando for a segunda chamada ela não pode sequer concorrer, porque ela já foi aprovada na primeira chamada. Então, assim, tem isso é diferente, tá? Assim, porque, por exemplo, na SESP-E eles vão remanejando conforme a ordem. Então, assim, você nem faz uma escolha de segunda chamada, você nem escolhe. Mas no SUS São Paulo não, você escolhe a cada chamada. Então, por exemplo, tem pessoas que ficaram, sei lá, em 50, o SUS tem 100 vagas, mais de 100 vagas. As pessoas ficaram em 50 e não foram chamadas na primeira chamada. Por quê? Porque elas sabiam que ia ter a segunda chamada e iam concorrer à segunda chamada nas vagas que sobrassem. Tá? Então isso é muito importante, assim. Eu acho que esse fator de você saber isso
é importante e até perigoso um pouco, né? Porque, sei lá, Sim. poxa, eu quero o Bairral, mas eu iria para outra instituição. Mas será que se eu não colocar, vai abrir vaga na segunda chamada do Bairral? Não sei. E uma terceira pergunta que me fazem, que aqui eu tô com um especialista, eu quero tirar essa dúvida, tá? Matheus, a verdade é que eu quero passar esse ano, tá? Será que não era melhor eu já colocar na primeira chamada uma instituição de baixa, né, assim, preferência, para já, porque assim, se a gente for seguir essa lógica, talvez, né, algumas pessoas para instituição, para, por exemplo, Dermato, PQ, coloquem as que todo mundo, né, colocaria e depois ao longo das chamadas vai mudando, né, para colocar as de menor preferência, assim, né? Sim, sim. Então, esse raciocínio, ele é válido ou ele não é válido? Então, Tipo, na primeira chamada já botar aquela que as pessoas costumam não querer, porque a chance de conseguir na primeira chamada seria maior do que esperar a lista rodar. então, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que para essas pessoas pode ficar tranquilo, porque é o seguinte, os lugares que têm menos preferência geralmente são os lugares que mais rodam as vagas. Então, mais que as pessoas passam em outros locais e vão desistindo e vão chamando novos. Então, quanto a isso, não pode ficar tranquilo. Assim, eu acho que se a sua opção, primeira opção é uma opção boa e você tem uma posição legal, você está numa posição boa, vai nela, mantém, que as outras chamadas vão surgir e com certeza vai ter vaga. Não se preocupa, não. Até assim, me surpreendeu o quanto roda o Sul São Paulo. O São Paulo roda. Roda pra caramba, assim. Eu tinha ficado longe, que nem eu falei. Eu olhei a minha posição e disse, não vou passar. Não vou de forma alguma. Gastei todo o dinheiro no casamento, não vou passar de jeito nenhum. Mas aí não, rodou. Então, assim, roda pra caramba, roda pra caramba. Eu tive uma história triste esse ano, viu? Uma aluna da mentoria que achou que não ia, se inscreveu e esqueceu de ver se tinha passado. E passou, mas daí já tinha passado o tempo que ela precisava manifestar interesse, matrícula, não sei se foi online, né? Era uma pré-matrícula, né? Não sei. E ela me ligou chorando. Eu falei, putz, cara, queria muito que não tivesse acontecido isso, mas. É muito duro, assim, eu acho que isso é preocupante, né? Eu tenho um colega que passou com a gente, o Otávio, ele foi o último chamado, né? Que ele tava, sei lá, ele tava na minha frente e ele achou que não ia passar. Então, assim, não colocou. Ele esperou pra próxima chamada colocar. E isso, ele não tinha colocado, ele não sabia dessa possibilidade. Então, acontece que na psiquiatria a gente é muito ansioso, então o pessoal foi procurando todo mundo, né? Disse assim, tem 100 pessoas aqui na lista, eu vou procurar todas as pessoas e vou falar com todas para ver se elas vão querer a vaga ou não. Aí falaram com ele falaram assim, você tem interesse, vai ter interesse em assumir a vaga? Aí ele, como assim? Que vaga? Que vaga? Mas aí ele descobriu e tá super feliz lá agora. E pra gente terminar, na verdade, antes de fazer nosso fechamento, quero aproveitar esse momentinho, porque psiquiatria sempre gera, né, um interesse. Conta pra gente como é que é a residência em Indaiatuba. São 3 anos iguais, eles vão mudando, como é que funciona? Não, vão mudando. Vamos falar por anos, porque fica mais fácil. Eu confesso que eu me surpreendi bastante com a residência lá em Indaiatuba. Eu esperava, sei lá, um pouco menos, mas assim, me surpreendi pra caramba, tá? A residência em Indaiatuba, o primeiro ano, ele é formado por 4 grandes serviços, tá? Que é o ambulatório. Aí o ambulatório você tem os seus pacientes, a sua agenda, e você acompanha eles ao longo de 3 anos. Geralmente você assume alguns pacientes dos residentes que se formaram, acho que isso é comum, mas você tem novos pacientes com frequência também, vai dando alta, então é legal para você adquirir um acompanhamento longitudinal, né? E o ambulatório, como tem 3 pacientes só, você sempre agenda só 3 pacientes por turno, então tem uma discussão bem legal acerca de cada caso, então você fica bem assim por dentro do que é que está acontecendo ali, tá? Tem o CAPS, né? O CAPS que aí geralmente é um fluxo maior de pacientes, né? A demanda é muito grande, a demanda do CAPS. Mas também tem tempo para discussão e tal. Ficam geralmente os pacientes que precisam de um acompanhamento mais de perto, o paciente que precisa do acompanhamento de repente em uma visita domiciliar, eles ficam mais no CAPS. Tem o Hospital Geral, que é o AO, que é o Augusto Oliveira Camargo. Ele é um hospital, não é um hospital psiquiátrico, é um hospital geral, mas a gente tem o nosso setor lá. Inclusive, a psiquiatria é uma das únicas residências que tem a salinha própria, né? De leito, assim. De leito, como uma enfermaria da PQ. Não, ainda não, tá? A gente tem, não tem separado, mas a gente tem alguns leitos lá. Reservados, isso. E a gente tem uma salinha de discussão mesmo, assim, tipo, tem um espaço só da psiquiatria. As residências de clínica, infelizmente, não tem. Né? Mas, assim, é bem legal. Lá a gente pega muito paciente que tem intercâmbio com outra especialidade, né? Então, de repente, é um paciente que recebeu uma notícia, uma comunicação de mais notícia, e de repente desenvolveu um quadro patológico, ou é um paciente que
teve tentativa de autoextermínio, que a gente avalia com frequência também. Então, parte da interconsulta é muito legal, tá? E é legal também para a gente gerar o feeling do que, é que as outras especialidades pensam ao solicitar a gente. Então, isso é muito bacana. Porque vai refletir a sua vida lá fora, como interconsultor, caso a pessoa queira atuar em hospital, né? Sim, claro, vai refletir bastante. Então, assim, você já vai construindo o seu networking ali no hospital, né? Vai falando com as pessoas e tal. E tem o hospital psiquiátrico específico, que é o Instituto Indaiá, tá? Que aí ficam realmente só pacientes psiquiátricos. Eu não diria os pacientes mais graves, né? Porque a gente tem casos no hospital geral que são muito graves. Então, por exemplo, tem o paciente de síndrome neurolética maligna. Então, assim, paciente gravíssimo. Mas o hospital psiquiátrico em si, ele pega os pacientes que têm uma certa dificuldade naquele momento de se reinserir na sociedade, tá? Então, a gente tenta ao máximo estabilizar eles para poder reinserir eles na sociedade. A gente consegue com todos? É muito difícil, porque tem alguns pacientes que realmente não conseguem, não vão conseguir. Mas eu acho que com a maior parte a gente consegue, tá? Consegue estabilizar e realmente reinserir o paciente. O R1 é isso, tá? O que é que muda do R1 para o R2? O R2, ele sai um pouco desse hospital geral, tá? Ele sai um pouco também do hospital psiquiátrico, mantém ambulatório e CAPS, e começa a atuar no CAPS álcool e drogas, que aí é um público diferente, e começa a atuar no CAPS infanto-juvenil. Tá? Perfeito, então vendo como se fosse uma subs da psiquiatria. Isso, ele já começa a ver subs, né? Inclusive, nas primeiras semanas de residência, os chefes, eles trazem assim, ó, o que é que a gente espera de vocês no final do R1, tá? Então, no final do R1 tem que dominar exame de estado mental, tem que dominar essas patologias e tal, e no R2 entra essas novas especialidades dentro da psiquiatria, né? E como é que fica o R3? O R3, ele tem uma rotina um pouco mais tranquila, tá? Ele aí já sai completamente do hospital geral e do hospital psiquiátrico. Na verdade, o R3 ele roda no hospital psiquiátrico um dia, que é meio que para supervisionar a entrevista, tá? E fica um pouco no CAPS ainda também, e no ambulatório. Mas o R3 ele tem um rodízio optativo e tem um rodízio de psiquiatria forense e de transtornos alimentares, que é no IPQ. Legal. E tem um rodízio de... Eita, esqueci agora. Mas tem outro rodízio que é na Unicamp, agora não vou lembrar qual é, tá? Mas é um rodízio, assim, diferente também, de algumas coisas que a gente não tem tanto acesso lá, tá? E o que chama muita atenção na residência de Indaiatuba é o contato próximo com os chefes mesmo, assim, a gente meio que me sentia abraçado mesmo, né? Que assim, quando a gente entra na residência, a gente fica com meio de, poxa, eu vou ter que seguir as ordens do chefe certinho e tal. Mas eles são super flexíveis, assim. E nos 3 anos tem aquele grupo que eu falei, que é o Perceptiva, que a gente traz alguns insights acerca da gente mesmo, né? Como é que a gente está se sentindo acerca do cuidado do paciente, o que é que a gente espera da residência, o que é que a residência espera da gente quando formado, né? Então, assim, tem todo esse insight, eu acho bem organizado. Caramba, muito legal. E acho que isso é uma pérola que você está deixando aí para as pessoas conhecerem o serviço, né? Conhecerem um pouquinho mais, irem atrás, ou mesmo quem está prestando psiquiatria, não importa onde, entender mais ou menos, né? Porque essa estrutura, claro que vai mudar de serviço para serviço, mas eu acredito que deve ser uma, né? Então, primeiro ano, uma coisa mais geral, no R2, uma coisa mais, né? Entrando nas subs, no R3, pegando, né? Por exemplo, transtornos alimentares, né? Coisas bem mais específicas. Bem mais específicas. E assim, fora que a cidade me surpreendeu muito, assim, né? Sim, adoro Indaiatuba. Quem não conhece Indaiatuba é muito arborizada, um índice de criminalidade baixíssimo, assim, você anda na rua tranquilo. Eu lembro que a primeira vez que eu vim, recebi a notícia que passei, peguei o avião, vim correndo pra cá, falei com você antes, falei, o que é que você acha e tal? Aí disse, não, peguei o avião, vim correndo. Cara, eu cheguei de 1h da manhã na cidade e tinha umas crianças brincando no parque, assim, o quê? Essas crianças não tem mãe, não. Aí tava a mãe sentada lá longe, assim, tipo, tranquila. Então, assim, caramba, me surpreendeu bastante. Agora, sim, é uma cidade muito cara em questão de custo, né? Ah, é? Não tinha essa percepção. É muito caro, muito caro. Eu acho que eu vim com uma ideia de que ia ser parecido com Campinas, que elas são muito próximas. Mas acho que Indaiatuba é bem mais caro que Campinas. Bem mais caro. Deu um hype, assim, né? O custo de vida lá é um pouco mais alto. Mas, assim, eu acho que super vale a pena. Claro. Bem arborizado, dá para viver. A residência, ela fornece a moradia, né? Ah, é? Eu não tô porque eu vim com a minha esposa, então a gente tá morando numa casa à parte. Mas a residência, ela fornece um dormitório lá dos residentes, tá? Cada um tem seu quartinho. Que legal, Então, assim, eles conseguem pelo menos isso, assim. Isso para todos os de Para todos os residentes, para todos os residentes. Não. Mas só de não, para qualquer residente. Para qualquer residente, isso, qualquer especialidade, né? Eles alugaram um prédio lá e fizeram vários dormitórios. Caramba.
Então Muito bom. isso é legal, porque às vezes você vem de fora, você não tem tanta grana, né? Sim. E, pra ser sincero, não dá pra se sustentar com a bolsa em Indaiatuba. Não dá. Mas eu acho que com um dormitório você consegue tranquilo. Fazer as coisas. Então, tá bom. Caramba, quanta coisa legal, hein? A gente comentou. E pra fechar agora sim, aquela perguntinha de sempre. Vamos fingir que a gente tem uma máquina do tempo e o Léo de maio de 2025, já aprovado, já R1 de PQ, vai falar com o Léo em maio de 24, que ainda tava naquela zona dos plantões de 80 horas. O que você se daria de dica? O que você falaria pra ele? Eu acho que eu tentaria começar um pouco mais cedo, tá? Assim, eu acho que tudo bem que não precisa começar em 1º de janeiro, mas eu acho que deixar para depois sempre é pior. Então você sempre perde mais tempo, tá? Abdicaria de algumas coisas que tiraram um pouco de carga horária líquida. Então, por exemplo, eu fazia beach tênis acho que 4 vezes na semana. Então, assim, eu acho que eu faria um pouco menos de beach tênis, tá? E eu acho que acreditar no processo, isso é essencial. Assim, acreditar que vai dar certo. Porque quando você tem, assim, uma convicção de que aquilo ali que você está fazendo está gerando resultado, está gerando desempenho, você retroalimenta o sistema. Então, assim, você fica, poxa, estou muito motivado porque eu sei que aquilo ali vai dar certo. E eu acho que com o sistema de provas gera um pouco disso, sabe? Porque você vai vendo que seu desempenho vai melhorando. Você vai vendo, poxa, antes eu tirava, sei lá, 60%, agora eu estou tirando 67%. Poxa, Tivemos melhora. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E não ficar ansioso para subir, para bater os 90%, 80% no começo do processo, né? Eu acho que isso é bobeira. Eu lembro que uma vez eu acho que eu estava indo muito bem, assim, deslanchando nas provas. Aí o Matheus falou, ó, faz uma prova de R+ Clínica Médica da USP São Paulo. Cara, o quanto eu fiquei da humildade. o quanto eu fiquei destruído aquele dia. Mas assim, são muito boas as provas em si, para treinar são ótimas, né? Você aprende muito. E assim, eu não ficava triste, eu acho que não ficar triste com o erro. Eu acho que o erro, na verdade, tá mostrando alguma coisa que falta você aprender. É uma sentinela. É uma sentinela, só, ó, você errou essa questão? Que legal que você errou, porque depois você não vai errar mais. Descubra por que você errou. Então, acho que esse sentimento é muito bom. Muito, mas muito bom, Léo. Muito obrigado mesmo, de todo o coração, pelos ensinamentos, pela, né, assim, se compartilhar das experiências de tudo, de verdade. Muito obrigado. Valeu, professor. E agora eu quero agradecer você aí de casa, no YouTube, no Spotify. Afinal de contas, ó, quando este episódio for ali pro YouTube e pro Spotify, eu acho que a gente vai ter batido já mais de 50 episódios neste podcast. Acredita? 50 vezes que você sentou aqui e escutou minha voz de taquara rachada. Com exceção daqueles episódios pelo vozeirão do Henrique, da Estela, um pouquinho da Jaque, tá bom? Então, assim, eu queria agradecer você. Que se não fosse por você, esse podcast aqui nunca estaria acontecendo. E eu e você, a gente tem mais encontro marcado no nosso próximo podcast. Oi, gente!